Toda a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estava ali dentro ali, ouvindo os louvores, ouvindo a adoração, e meu coração se enche de alegria, né? Em ouvir a igreja adorando desse jeito, sentindo a presença de Deus, Aleluia. entrando numa dimensão espiritual dentro da adoração, né? Isso é muito gratificante para a gente. Na verdade, eu costumo dizer que nós nem merecemos, né? Tanto privilégio, tanta agraciação da parte de Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Eu queria falar nesta noite sobre ser fiel até a morte. É o tema da minha palavra, ser fiel até a morte. E eu convido a santa e gloriosa noiva do Cordeiro a abrir o santo livro, no livro de 1 Reis, capítulo 21, a partir do 1 a 16. Nós vamos aqui ver a história de Nabote. 1 Reis 21, do verso 1 a 16. Todos abriram? Amém. Glória a Deus. Está escrito assim no Santo Livro: passados estes acontecimentos, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe ordenou a Nabote: cede-me tua vinha, para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio, e em troca te darei uma vinha ainda melhor. Ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia, Nabote replicou ao rei: Yahvé me livrou, Yahvé livre-me de entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi para o palácio, irritado e muito aborrecido por causa da resposta e do modo de falar de Nabote, o de Israel. Porquanto lhe havia dito francamente: não lhe entregarei a herança de meus pais. E por isso estendeu-se sobre o leito e voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Sua esposa Jezabel aproximou-se dele e questionou: por que estás tão chateado, a ponto de rejeitares a comida? Verso 6. Ele respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita: vende-me a tua vinha, e se preferires, te darei em troca uma outra vinha. Mas ele prontamente retrucou: não te entregarei minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, o admoestou: é assim que governas sobre o reino de Israel? Levanta-te, come, alegra o teu coração. Eu mesma te darei a vinha de Nabote, de Jezreel, e em tuas mãos. Verso 8. Depois ela escreveu umas cartas em nome de Acabe, selou-as com selo real e enviou-as aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. E nessas cartas escrevera o seguinte: proclamai um jejum geral e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante dele 2 homens inescrupulosos, que o acusem deste modo: tu amaldiçoaste a Deus e ao rei, e em seguida levai-o para fora e apredejai-o até a morte. Os homens da cidade de Nabote, as autoridades e os notáveis que viviam na mesma cidade fizeram tudo de acordo com o que Jezabel havia tramado, segundo estava escrito nas cartas que lhes enviara. Decretaram
um tempo de jejum e executaram Nabote no meio do povo. E em seguida compareceram 2 homens, filhos de Belial, sem escrúpulos, e se prostraram na frente dele, e passaram a acusá-lo diante do povo, reunindo, exclamando: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então conduziram para fora da cidade e o sentenciaram ao apedrejamento público, e assim foi morto. Mais tarde mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi executado por apedrejamento e morreu. Quando Jezabel foi informada que Nabote havia sido apedrejado e tinha morrido, exortou Acabe: levanta-te, homem, e toma posse da vinha de Nabote, o israelita, o qual ele recusou te entregar, porque Nabote já não vive, mas está morto. Assim que Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se, dirigiu-se até a plantação de vinhas de uvas, que tomou posse dela. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. A igreja tenha bondade em nome de Jesus. Glória a Deus. Ser fiel até a morte. Deixa eu orar, por favor. Senhor Jesus, entramos, Senhor, na Tua presença, Senhor, para que o Senhor dê luz e entendimento à Sua Sagrada Escritura. Senhor, que a Tua Sagrada Escritura, Senhor, salte, ó Deus, das folhas e adentre os nossos corações e nossas mentes. Ó Deus, e mude a nossa história. Ó Deus, nos dê uma perspectiva celestial, ó Deus, e encha o nosso coração de esperança, ó Deus, porque sabemos que essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando, Senhor Jesus, para a coisa que vemos, mas para as coisas que não vemos. Porque, Senhor Jesus, as coisas que vemos, ó Deus, são temporais, passageiras, mas as que não vemos são eternas. E, ó Deus, de modo que são eternas, eu te peço, grave a eternidade nos nossos olhos. Aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos anos, a notifica, Senhor, de maneira que possamos andar de glória em glória à estatura do varão perfeito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Preste atenção no que eu quero falar acerca disso. Nabote é um tipo de servo. Nabote é um tipo de cristão. Nabote é um tipo de crente que examina a Escritura e que se encaixa ali em João 5,39, que Nabote, ele examina a Escritura porque ele procura ter nela a vida eterna. De maneira que Nabote, se possível for, e foi, fiel até a morte. Isso pode nos acontecer, talvez não agora, talvez mais para frente, talvez daqui a pouco. Todavia, temos que estar preparados para as situações que supostamente podem nos sobrevir, porque nós nunca sabemos quando é que o dia mau vai nos acometer. Então a grande questão não é se preparar, é estar preparado para as adversidades, para as lutas, para os embates. Todavia, a Bíblia fala que havia um rei em Israel, o nome dele era Acabe. Mas a palavra fala que Acabe, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Acabe se tornou um homem corrupto, um homem ímpio, um homem que quebrava constantemente a lei de Deus, o mandamento canônico. Todavia, além de ele quebrar, ele incitava as pessoas ao erro, a quebrar a lei de Deus. E para piorar, no capítulo 16 de 1 Reis, a partir do 29 em diante, Acabe, ele se une a Jezabel. Biblicamente falando, Jezabel é a pior mulher da palavra de Deus.
Se você quer falar de alguém ímpio, do sexo feminino, Jezabel está em primeiro lugar. Não houve mulher mais perversa do que Jezabel. Não houve mulher mais ímpia, mais cruel do que Jezabel. Não houve mulher mais audaciosa do que Jezabel. Uma mulher perversa, maligna. Fez aliança com Baal. Fez uma aliança com deuses pagãos, quebrando constantemente a lei de Deus, o mandamento canônico de Deus, a lei mosaica. Jezabel. Acabe faz uma aliança de alma com ela e se casa com Jezabel. Já não bastasse o caráter corrompido de Acabe, e ele une o seu caráter degradado ao caráter maligno de Jezabel. E a palavra fala, passados estes acontecimentos. Passado o quê? Acabe, ele vinha de guerras. Acabe vinha de lutas. Acabe vinha de batalhas. E Acabe tinha perdido algumas batalhas. E ele vai para o seu palácio e ele está extremamente chateado. Ele está extremamente triste. Acabe está decepcionado. Mas ele, ao passar, indo para o seu palácio, indo para a sua casa real, ele se depara com algo que certamente muitas vezes ele passou ali e talvez não olhou para aquele local com a visão que ele teve naquele momento, que é a vinha de Nabote, que é a plantação de Nabote, que é a herança de Nabote, que é a promessa, a herança espiritual de Nabote. E já consumido por um sentimento perverso, degradável, ele olha para aquilo dali e ele quer se apossar daquilo que não é dele. Nabote, Acabe é um tipo de Satanás. Acabe aqui, ele tipifica o cão, o cramum. Porque Satanás, ele não está satisfeito com a sua herança. Satanás, ele não está satisfeito com a promessa, com a herança que Deus, o seu Pai, te deu. Satanás, de maneira nenhuma, está alegre com a promessa, com a vinha, com a herança, aquilo que compete, a vida eterna. Satanás, ele quer tomar. Ele quer tomar a sua promessa. Ele quer tomar a sua herança. Ele quer tomar aquilo que Deus te deu e falou para você não vender, não compartilhar, não dar a ninguém, porque você é salvo pela graça. Mas Satanás quer roubar. Satanás, ele quer te enganar. Satanás, ele quer te iludir. Satanás, ele quer ludibriar, quer negociar com a sua herança, com a sua vinha. Nossa herança espiritual, ela se limita ao mundo. Por quê, Ricardo? Porque ainda estamos nesse tabernáculo terrestre. Então, a palavra fala que o Deus desse século, a palavra século no grego significa era atual, era temporal. Quem é o Deus desse século? Satanás, Acabe. Então ele governa esse sistema. Então nós, a palavra fala que nós somos entregues à morte todos os dias. Diariamente, querido, você abriu o olho, você está entregue à morte. Por quê? Porque a palavra fala que o leão anda em derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Então o leão quer nos tragar. O leão quer nos matar. O leão, ele quer tirar a nossa herança. Ele quer roubar, enganar, seduzir. Então ele é o mestre da camuflação. Ele é semelhante ao camaleão. Ele vem como bom samaritano. Ele vem com palavras sedutoras, com palavras lisonjeiras, palavras que vai agradar ao seu ego e à sua carne, palavras que vão agradar a sua natureza
terráquea que pode corromper a sua natureza espiritual. Satanás quer seduzir. Olha só o verso 2. Vou ler o verso 1 e verso 2. Verso 2. Certo dia Acabe ordenou a Nabote: cede-me tua vinha, para que eu transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca te darei uma vinha ainda melhor. E, se preferires, pagarei em dinheiro. Ora, se ele tem algo que é melhor daquilo que eu tenho, por que ele quer o que é meu? Se Acabe tem uma terra que é melhor daquilo que ele fala, que eu tenho, por que ele quer o que é meu? Por que ele quer o que me pertence? Por que ele quer o que é meu por direito? Por causa da ganância. Por causa da sua natureza egoísta, consumidora. Satanás ele vem ao longo dos séculos tentando fazer isso. Constantemente. Pegar a herança, negociar, corromper. Por quê? Porque ele já é caído. Porque ele já é corrompido, condenado. E ele quer levar outras pessoas à condenação eterna. Nem o Messias escapou da sedução de Satanás. Nem o Messias. Que dirá eu e você no século 21, em 2017, com essa nação corrompida, degradada, todos os sistemas político, religioso, todo o sistema humano corrompido, afundado em corrupção. Sistemas escolares, jurídico, político, todos eles, querido, esportivo, seja lá o que for, está tudo degradado, tudo corrompido. Que dirá eu e você? Se o próprio Satanás quis seduzir o Messias. Vamos lá em Mateus 4:8, olha só o que Satanás ele fez. Vê se não é semelhante ao que Acabe tentou fazer com Nabote. Olha só, Mateus 4:8 e 9 diz: tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, em todo o seu esplendor, e propôs uma negociação, um contrato, um negócio, e propôs a Jesus: tudo isso te darei, com a condição, se prostrado me adorar. Eu te dou, mas o que em troca? Se você me prostrar diante de mim e me adorar. É assim que Satanás faz. É assim que Satanás trabalha, tentando nos enganar, tentando negociar a vida eterna. Vai, pega esse dinheiro ilícito, vai, entra nesse negócio, você vai se dar bem. Vai, liga para essa menina, liga para esse rapaz. Não tem nada a ver. Você vai conquistá-la, você vai possuí-la, ninguém vai saber. Manda uma mensagem. Não declara esse imposto, porque todo mundo rouba. Bota gato na sua luz, porque todo mundo coloca, ninguém vai saber. Você vai poder ficar no ar-condicionado tranquilo. Faça. Mas qual a condição? Só você se prostrar e me adorar. É só isso que eu quero. É só isso. Agora, o que a palavra nos adverte quando a sedução de Satanás ela nos acomete? Qual é a postura do servo, da serva de Deus, quando a sedução ela vem com toda a força total contra o nosso ser? Porque isso aqui foi uma sedução total, absurda, diante do Messias. Mas Jesus estava preparado. A palavra fala que Jesus estava debaixo de jejum e de oração. Jesus estava capacitado para essa tentação. Todavia, como está a nossa condição? Como está a nossa condição espiritual? Para que a sedução do engano não nos desenvolva. Olha só, esse texto aqui é esplêndido, de Hebreus 12:4. Esse texto aqui é fantástico.
Esse texto aqui, ele declara, junto com Gálatas 5,16, a guerra em que a nossa natureza humana e espiritual, ela vive se degladiando. E Satanás, ele se infiltra nesse meio dessa guerra para colocar mais combustível na nossa natureza humana para vencer a natureza espiritual. Hebreus 12,4 diz: na guerra contra o pecado ainda não tendes resistido até o extremo derramar do próprio sangue. Na guerra. Que guerra, Ricardo? Contra o pecado. O que Satanás quer que eu e você cometa é o pecado. O que Satanás quer que eu e você faça é transgredir a lei de Deus. E detalhe, querido, a lei, ela tem vários detalhes, vários miâmetros. Tanto que o advogado, ele opera, ele age nas brechas da lei. Mas dentro da lei humana, mas a lei de Deus, ela não tem brecha. E como que Satanás, ele tenta te induzir a ferir a lei de Deus? Dentro da dúvida. Dentro da dúvida. Quando a sua mente está duvidosa acerca de algo, cuidado, Satanás está te ladeando. Satanás está confundindo a sua mente. Está tentando te persuadir. Porque a palavra fala que a fé é o firme fundamento. É convicção. É plenitude. É certeza. O apóstolo Paulo, ele fala: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tinha convicção, certeza, fé. Paulo não oscilava na sua fé. Paulo não oscilava no mandamento de Deus. Paulo tinha convicção, certeza, plenitude. Paulo sabia como andar. Paulo sabia o que tinha que fazer, para onde ir, o que falar, quando calar, quando ouvir. Certeza. Paulo examinava a Escritura. O que é examinar a Escritura? A lei. Para quê? Para não ferir. Porque Nabote fez isso. Nabote fazia isso. Nabote sabia que não podia vender aquilo que era herança dos seus pais. Não podia fazer. Era mandamento mosaico. Fazia parte do Pentateuco. E Nabote sabia disso. Não foi simplesmente porque Nabote tinha uma plantação de uvas e as uvas começaram a brotar e eram as mais doces, as mais bonitas, as mais belas do que a plantação de Acabe. Não era por causa disso. Não era porque Nabote era um bom agricultor. É porque Nabote sabia que aquilo ali fazia parte da lei divina de Deus, escrita pelo próprio dedo de Deus no Monte Sinai. Nabote falou: não posso fazer. Não posso te vender. Não posso, Acabe. Não, mas me dá. Eu não posso te dar. Então pago. Te dou dinheiro. Não posso. Eu não posso. Verso 3. Volta comigo lá em 1 Reis. Olha só, verso 3. Todavia Nabote replicou. Acabe estava insistindo. Nabote replicou ao rei: Iavé me livre de entregar a herança de meus pais. Que Iavé me livre. Não é você, rei. Que Iavé me livre. Por que ele falou Iavé? Por que ele falou o Deus Todo-Poderoso de Jacó? Por que ele falou do Deus que chamou Abrão de Ur dos Caldeus para um lugar que ele nem sabia para onde que era? Porque ele sabia que aquilo que Acabe pedia era uma transgressão contra a lei de Deus. E ele sabia que Acabe também sabia. Satanás, ele conhece a lei de Deus. Satanás, ele conhece a palavra de Deus. Todavia, ele nunca se firmou na palavra de Deus. E ele quer nos levar a cometer isso, a fazer isso. Olha só o que a lei mosaica diz. Levítico 25, 23, olha só o que diz. O que Nabote estava falando para o rei? O que Nabote estava falando para Acabe?
Levítico 25, 23, olha só o que vai falar a palavra de Deus. Levítico 25, 23 a 25 vai dizer: a terra não será vendida perpetuamente. A terra que era dada àquele povo, ao povo de Deus, não podia ser vendida de forma eterna, perpétua. Pois a terra que me pertence, vos sois para mim estrangeiro e hóspede. Para toda a terra que possuídes, estabelecerei o direito de resgate para a terra. Se teu irmão cair na pobreza e tiver de vender algo do seu patrimônio, seu parente mais próximo virá a ele e, ao fim de exceder seus direitos de família sobre aquilo que lhe vender a seu irmão. Não podia vender. E se o irmão caísse numa situação de pobreza, um familiar ia lá e comprava, e depois de um período, aquele período passava, e a pessoa que estava na pobreza pegava a terra que era sua de direito. Não podia vender. Números 36, 7 vai dizer, vai confirmar. 36, 7, olha só o que vai falar. A herança dos filhos de Israel não passará de tribo a tribo. Os israelitas permanecerão vinculados, cada um, à herança da sua tribo. Não pode. Por isso que Nabote falou, que Yahvé me livre de vender a herança dos meus pais. Eu não posso fazer isso, Acabe. Eu não posso. E há um mandamento para os reis. Ezequiel 48, 18 vai dizer. Olha só, eu vou ler para você. Ezequiel 48, 18 vai dizer: o restante das terras, ao longo da porção sagrada, será de 5 quilômetros ao lado leste e 5 quilômetros ao lado oeste. Suas colheitas fornecerão alimento aos trabalhadores da cidade. Aos que servem a cidade, seus trabalhadores dentre todas as tribos de Israel, o cultivarão. A área ofertada inteira será um quadrado de terras medindo 25 varas, isto é, 12 quilômetros e meio de cada lado, e portanto uma dádiva sagrada, e assim deveis preservar. O rei não podia tomar posse daquilo, nenhum rei poderia tomar, mas Acabe queria quebrar. Acabe quer tomar. Acabe quer tomar aquilo que é seu. Quer tomar sua família, seu casamento, seus filhos, a sua vida eterna. Acabe quer tomar. Quer tomar sua fé. Quer tomar sua perspectiva de uma terra futura. Satanás quer tomar de você a coinonia com os irmãos, a santidade. Satanás, ele quer tomar, ele quer tirar, quer fazer de você um crente preguiçoso, quer tirar de você a vida devocional, ele quer arrancar. Por quê? Porque isso é herança. Ele quer arrancar, ele quer tomar. Mas Nabote não. Nabote tinha convicção, Nabote tinha certeza. Nabote, ele permaneceu firme. Aí quando Nabote se permanece firme na sua convicção, qual foi a postura do rei? Volte para lá com o Reis primeiro. 1 Reis 21. Quando Nabote dá aquela palavra para o rei, todavia Nabote replicou ao rei: Yahvé me livre de entregar a herança de meus pais. Então Acabe, verso 4, 1 Reis 21, verso 4. Então Acabe foi para o palácio, irritado, muito aborrecido, por causa da resposta e do modo de falar de Nabote. Porquanto lhe havia dito francamente: não lhe entregarei a herança de meus pais. E por isso estendeu-se sobre o leito, voltou-se o rosto para a parede e não quis comer nada. Nabote, Acabe parecia que uma criança mimada, uma criança que não poderia desagradá-lo, se irritava. Mas aí vem outro instrumento das trevas. Quem? Jezabel. Jezabel. Uma outra hierarquia satânica.
terrível, que olha para Acabe naquela condição e fala para ele. Sua esposa Jezabel aproximou-se dele e questionou, verso 5. E questionou: por que estás chateado, a ponto de rejeitares a comida? E ele respondeu: porque falei a Nabote, vende-me tua vinha, e se preferires, te darei em troca uma outra vinha. Mas ele prontamente retrucou: não te entregarei minha vinha. Aí a resposta de Jezabel, a esposa do camarada. Aqui, verso 7. Então sua mulher o admoestou: é assim que governa sobre o reino de Israel? Levanta-te, come, alegra o teu coração, e eu mesmo te darei a vinha de Nabote em tuas mãos. Por que ela falou que ia dar se não era nada dela? Satanás, ele não tem nada a não ser um lago de fogo. E por que ela falou que ia dar aquilo que pertencia a Nabote? Se o próprio Acabe queria negociar, queria até pagar. Eu te dou uma outra vinha, eu não quero. Eu te pago dinheiro, eu não quero. Mas ela não. Ela é obstinada. Eu vou te dar, Acabe. Eu vou te dar. Querido, deixa eu te falar algo. Eu estava lendo esse texto. Essa palavra veio a mim, eu estava estudando sobre os costumes judaicos. E eu estou na parte que fala das heranças, das terras, dos bens, enfim. E entrou nesse contexto da história de Nabote, de Acabe, de Jezabel. Eu entendi que não é simplesmente uma lutinha espiritual que a gente vive, não, querido. Tem hierarquias demoníacas extremamente poderosas, obstinadas a querer nos matar. Eu lendo esse texto, eu falei, Acabe é uma tipificação de Satanás. Mas Jezabel também é uma tipificação de uma hierarquia demoníaca também extremamente poderosa. Porque um se entristeceu, mas o outro se levantou e falou: por que tu está assim? Não, porque eu tentei seduzir, eu tentei corrompê-lo, levar o pecado e ele não caiu. Não esquenta, eu vou lá. Eu vou tramar. Eu vou arquitetar. Eu vou planejar, eu vou bolar um plano aqui que a gente vai pegar ele. Eu tremi, querido. Eu tremi. Sabe por quê? Porque a palavra fala, aquele que está de pé, olhe, para que não caia. Olhe. E quando está tudo muito tranquilo com a nossa vida, aí que eu fico de orelha em pé. Ninguém fala mal de mim, ninguém me questiona, não vê uma acusação, a esposa não se levanta, não vem nada nem ninguém. Está alguma coisa errada. O rabudo trata a mão. Foi o maldito do carioca, ele está arquitetando algum esquema. Eu tremi. E quando ele não vai, ele manda o secretário. O secretário dele aqui é Jezabel. Esquenta não, cara, eu vou. Eu vou te dar a vinha de Nabote. Eu falei, que isso, Jesus? Tem demônios que podem vir com audácia e intrepidez para tirar a minha herança. A minha herança. Você já viu o que a Bíblia fala sobre Satanás ali em João 8,44? Você já viu a declaração estarrecedora de Jesus acerca do diabo, João 8,44? Se você não leu, lê agora para você ver. Estarrecedora. Para você ver aqui quem era o pai de Acabe e de Jezabel. João 8,44 diz assim: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Qual era o desejo de Acabe? Pegar a herança de Nabote. O desejo dele. E por ele não conseguir, veio outro. E o que o outro fez para
pegar e dar ao outro a herança de Nabote. Matou, assassinou Nabote. Mas como é que ele matou? Mentindo, enganando, levantando até pessoas idôneas, e levantou 2 testemunhas, oriundas de Baal, que era o Deus que eles serviam. Baal, a tipificação de Satanás, que na hora que ele promoveu Nabote a uma posição de destaque, as 2 testemunhas se levantou e acusou Nabote. Vamos ver isso só na Escritura. 1 Reis. Volta lá, 1 Reis 21. Olha só o que Jezabel fez. Verso 6, olha só, 21:6. Ele respondeu: por que lhe falei a Nabote, vende-me tua vinha, ou se preferires te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente retrucou: não entregarei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, o admoestou: é assim que governas sobre o reino de Israel? Levanta-te, come, alegra o teu coração, eu mesma te darei a vinha de Nabote em tuas mãos. Depois ela escreveu umas cartas em nome de Acabe. Ela não poderia fazer isso. Selou com o selo real o anel, que era o selo real. Ela selou a carta, enviou aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote em sua cidade. E nessas cartas escrevera o seguinte: proclamai um jejum geral e fazei Nabote assentar-se entre os primeiros do povo. Fazei-o comparecer diante deles 2 homens inescrupulosos, que o acusem deste modo: tu amaldiçoaste a Deus, ou seja, blasfemar. O pecado da blasfêmia no Antigo Testamento era a morte por apedrejamento. Tu amaldiçoaste a Deus e ao rei, e em seguida levai-o para fora e apedrejai-o até a morte. Os homens da cidade de Nabote, as autoridades e os notáveis que viviam na mesma cidade fizeram tudo de acordo com o que, olha só aqui, o plano orquestrado do diabo. Um exército satânico trabalhando em prol de uma vida, de um homem. De um homem. E decretaram por um tempo, verso 12, decretaram por um tempo um jejum, e expuseram Nabote no meio do povo. E em seguida compareceram 2 homens, filhos de Belial, sem escrúpulos, e se prostraram na frente dele, e passaram a acusá-lo diante do povo, reunindo e exclamando: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziram para fora da cidade e o sentenciaram ao apedrejamento público, e assim foi morto. E assim Nabote foi morto. Você viu que o plano do diabo foi bem maquinado, bem orquestrado, bem planejado. Deram uma posição de destaque os anciãos do povo, aonde Nabote habitava, colocaram Nabote ali, em alguma posição. Nabote confiou, porque eram pessoas notáveis. Nabote confiou. Nabote com certeza também era uma pessoa influenciável, que tinha destaque na sua posição, aonde ele habitava, tinha postura, conduta, ele tinha ali argumentos que as pessoas davam ouvido. Então, traz Nabote para o meio do povo, da liderança do povo, e quando ele estiver no meio do povo ali, vocês levantam e o acusem. Quem é o acusador das nossas almas? Satanás. Mas só que o que me deixa estarrecido é que quando Nabote ele começa a perceber que aquilo ali é um plano orquestrado para arrancar a sua vida, Nabote não fala uma palavra. Nabote não esboça uma reação. No texto que nós lemos, você não vê Nabote falar uma palavra.
ela orquestra o plano, escreve uma carta, sela com um anel real, envia. As pessoas seduzem Nabote ali, o colocam na posição de destaque, depois se levantam o acusando e sentenciam ele ao apedrejamento. Mas Nabote não fala nada. Nabote não fala que é mentira. Por que Nabote não fala? Porque Nabote entendia: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nabote tinha a convicção da vida eterna. Nabote tinha a convicção de que ele estava certo com Yahvé. Nabote tinha a convicção de que ele fazia a vontade de Deus. Nabote sabia que o que está escrito em João 8:25, que Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, diz o Senhor. Nabote não temeu a morte. Nabote não temeu o engano de Satanás que o levou até a morte. Nabote ficou firme em suas convicções. O que essa palavra quer me ensinar? Que talvez alguns de nós vamos ser levados à morte. Satanás pode matar, mas ele mata o nosso corpo físico, mas o espírito, ele não tem posse. O seu espírito, a sua alma, pertence ao seu Criador. Foi ele que te deu a sua herança. Satanás não pode tomar. Se Nabote abrisse a boca ali, eles iam aliviar ele. Eles iam tirar ele. Nabote ia negociar. Nabote permaneceu firme. Nabote foi fiel até a morte. Na guerra contra o pecado, querido, você não para de lutar até que o sangue caia. Não desista. Permaneça firme nas suas convicções. Doa o que doer, custe o que custar. Fica firme. A sedução para os jovens caírem ao pecado é muito grande. Mas quando cai, Satanás se levanta rapidamente para te acusar. Satanás fica no oculto, no secreto, enquanto você não cai. Mas quando você cai, ele é o primeiro a levantar para te acusar. Fica firme, jovem. Fica firme nas promessas do Senhor. Guarda-te a tua mocidade. Preserva-te na santidade. Preserva-te na obediência. Preserva-te na palavra de Deus. Fica firme. Tem uma promessa para você. Tem uma vida eterna para você. Fica firme. Não negocie a sua herança. Mas ele é bonitinho, Ricardo, mas vai te levar para o lago de fogo. Mas esse carro aqui, mas vai te levar rapidinho para o lago de fogo. Fica firme. Porque Satanás quer te acusar. Satanás quer levantar testemunhos, quer levantar o exército oriundo das trevas para te acusar. Ele quer se levantar. Mas Nabote ficou ali como ovelha muda levada ao matadouro. Nabote permaneceu fiel até a morte. Nabote é um tipo de cristão firme. Arranque a minha cabeça, mas eu não nego Yahvé. Me leve para a prisão, mas eu não nego meu Deus. Separe-se de mim, mas eu não nego a palavra. Abandone a minha amizade, mas eu não largo meu Deus. Suma da minha vida, mas eu não abandono Jesus de Nazaré. Faça o que você quiser, me denuncie para a polícia, mas eu não vou transgredir a palavra de Deus. Eu não vou. Mas, Ricardo, o fim parece injusto. O fim da história parece injusto. Nabote é um homem íntegro, honesto, reto, semelhante a Jó, desvia-se do mal, cumpre a palavra. Por que ele morreu? Hebreus fala que alguns não negociaram seu resgate para uma ressurreição melhor. Você não leu ainda Hebreus 11 não? Lê para você ver. Alguns não negociaram seu resgate por causa de uma ressurreição melhor. Os santos,
os santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do primeiro e do segundo século, os crentes santos bíblicos, eles não temiam a morte, porque eles sabiam que a vida não se resume a essa terra. Aqui não é o fim. Aqui não é o fim. Para Jezabel e Acabe, foi o fim de Nabote. Tomaram posse ali, pegaram o que eles queriam, satisfazeram seus desejos. Acabou, Nabote está morto, acabou. Mas Deus não dorme nem cochila, querido. Deus não é um Deus injusto. Deus, ele contempla justo e injusto. E aquilo que o ímpio faz, ele paga. Com juros e correção monetária. Você já viu o fim de Acabe? Jezabel? Nunca viu, não? Vamos ler a escritura aqui. Abra comigo 1 Reis 21, 25. Aqui fala da grandeza da iniquidade de Acabe. 1 Reis 21, 25. Fala da grandeza da iniquidade de Acabe. Como é que ele era? O que ele fazia? Só você correr mais um pouquinho. 1 Reis 21, 25. Assim, jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de se vender para fazer o que era mal perante Yahvé, o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua esposa. Não houve ninguém, querido, semelhante ao caráter. Ou seja, a corrupção era interna de Acabe. Mas olha o fim de Acabe. 1 Reis 22. Vira sua folhinha aí. 1 Reis 22, 35 a 38 fala do finalzinho de Acabe. Como é que foi legal o finalzinho dele. Pensou que estava tudo tranquilo ele. Mas só que já havia uma profecia antes, pelo fato dele ter liberado um rei que era para ele matar. E ele não matou. Semelhante a Saul. Mata tudo. Mata criança, mata boi, mata bode, mata tudo. Mas Saul, de boa vontade, vou deixar eles vivos aqui para sacrificar Yahvé. Samuel vem entrando, ouve o ruído do bicho. O que é isso aí, Saul? Tu não matou, não? Não, que eu deixei aqui, entendeu? Para sacrificar Yahvé. Perdeste o teu reinado agora. Perdeste. Olha só aqui, finalzinho do camarada. 1 Reis 22, 35. Mas a batalha se tornou ainda mais violenta naquele dia. E tiveram que manter o rei de pé sobre o carro diante dos amorreus, sírios. Mas ao cair da tarde, ele morreu. O sangue de sua ferida escorria no fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito fúnebre percorreu todo o acampamento. Volte, cada um para a sua cidade e cada chefe de sua família para a sua terra. O rei está morto. Foi transportado para Samaria e lá sepultado. Levaram o carro real de guerra e suas armas num açude em Samaria, onde as prostitutas costumavam banhar-se. E vários cães vieram e lamberam o seu sangue, exatamente como a palavra de Yahvé havia predito. Já tinha uma sentença para Acabe, porque ele tinha quebrado a lei de Deus. E o profeta que falou para Acabe falou: tu vai morrer e os cães vão vir lamber o teu sangue. E Acabe estava numa guerra, a guerra ficou mais violenta e ele foi atingido. Tentaram tirar o rei para socorrer, e conforme colocaram ele no carro, o sangue de Acabe ia escorrendo, até chegar ao açude em Samaria. E quando eles iam lavar ali o carro, tentar limpar Acabe para fazer os tratamentos curativos, Acabe já estava morto. E os cães, aonde ali as prostitutas vinham se banhar-se, para se purificarem, se limparem, os cães vieram e lamberam o sangue de Acabe, como o profeta de Deus tinha falado para ele. Ou seja, às vezes a gente pensa que o inimigo ele sempre prevalece. A gente pensa que Satanás ele está vencendo,
está rebanhando milhões de pessoas, está matando, está destruindo, mas a sentença dele já está decretada. Não pense que ele venceu. Não pense que ele está prevalecendo. Deus já sentenciou a derrota do nosso inimigo. E Deus já sentenciou a derrota do império das trevas. Olha só o finalzinho de Jezabel. Vê comigo, 2 Reis 9:30. Finalzinho dessa mulher aqui, legal. 2 Reis 9:30. Acabe morreu nessa guerra. Ela continuou. Passou-se um período, levantou-se em seguida Jeú. E em seguida Jeú partiu. E assim que Jezabel tomou conhecimento disso, pintou os olhos e fez um penteado e ficou observando de uma janela do palácio. Quando Jeú passava pelo portão, ela gritou: está em paz em Ziri, assassino do seu próprio senhor? Ele ergueu os olhos em direção à janela e bradou: quem dentre vós está do meu lado? Alguém? 2 ou 3 eunucos se inclinaram para ele. Então ordenou ele: lançai-o abaixo. E eles imediatamente atiraram para baixo. Seu sangue salpicou as paredes e os cavalos que a pisotearam. E em seguida entrou Jeú, e depois de ter comido e bebido, ordenou: ide àquela maldita e dai-lhe sepultura, pois é filha do rei. Quando chegaram à sepultura, só encontraram o crânio e os pés e as mãos. Até aqui. Não precisa ler muito não, né? Ela quietinha no palácio, fez a maquiagemzinha das trevas, tipo Monster High, né? Monster High. Maquiagem das trevas é Monster High, né? Eu vou ficar aqui, ele vai passar batido. Já olhou: quem está comigo aí dentre vós? Os eunucos, né? Eu não vou morrer, compadre. Os caras logo se inclinaram: eu estou contigo. Aí, tu empurra essa miserável daí. Empurra essa miserável daí. Ela cai. Com certeza aquele palácio era gigante. Porque a palavra fala que ela cai, o sangue dela salpica a parede toda, ela se estopora toda. Rebenta tudo, cabeça para um lado, braço para o outro, o pé não sei aonde. Estopora tudo, os cavalos passam por cima, vem arrancando, despedaçando rins, fígado, coração. Um inferno, a visão das trevas. E quando eles pegam, Jeú ainda fala assim: ó, sepulte ela que ela é filha de rei. Acha um lugar para jogar o corpo dessa miserável aí. Aí, mas quando eles chegam lá para sepultar, eles encontram só crânio, pé e mão. Só crânio, pé e mão. É a derrota do inferno. É a derrota daquele que tenta contra o escolhido do Senhor. Não toque em nenhum dos meus ungidos. Quer tocar num santo? Olha o fim aqui, ó. O fim é esse aqui. Tocar em Nabote. Pensaram que tinham vencido, ganhado, iam ficar tranquilo, reinar para sempre, iam governar Israel debaixo de iniquidade, levando Israel à idolatria, a servir Baal. Mas um dia, a justiça divina bateu a porta deles. Querido, eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei se tem Acabes e Jezabéis se levantando contra você, te acusando, levantando falso testemunho, inquirindo falsas testemunhas para te acusar, querendo roubar a sua herança, querendo destruir a sua vida, te aniquilar. Mas eu tenho certeza, querido, que tem um hino que diz que, ainda que a morte me alcance, ainda não é o fim. Não é o fim.
Porque há um céu de glória esperando os santos do Senhor Jesus. Eu me apoio no Salmo 116:15, que diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Não temais a morte, ainda que ela venha, ainda que Satanás ele mate o seu corpo, ainda que Satanás ele destrua os seus planos, ainda aqui nessa terra, mas no céu ele não te tira. A sua herança espiritual ele não rouba, desde que você permaneça fiel até a morte. Até a morte. Fique preparado, querido. Esteja pronto para dar cabo da sua fé, mesmo que isso te custe a vida. Porque é isso que nós vamos passar, Patrícia. É isso que nós vamos passar, mamãe. Há de chegar um tempo não muito distante, em que vai se levantar falso testemunho. Você é crente? Então tu vai preso. Tu é crente? Tu vai morrer. Tu é crente? Vamos levar tua esposa, vamos estrupar tua esposa, vamos matar teus filhos. Tu é crente? Vai negar? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu não nego a minha fé. Eu creio no meu Senhor, eu creio no meu Jesus, eu creio no meu Cristo ressurreto, eu creio que Ele vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva ataviada, santa, glorificada, que vai morar com Ele na morada celestial. Eu creio, por isso eu não nego, por isso eu não negocio a minha fé, por isso eu creio na minha herança espiritual. Eu creio na promessa em Apocalipse. Eu creio. Eu creio. Eu creio na promessa. Eu vou ler esse único texto aqui e eu termino. Apocalipse 21. Eu creio. Eu creio que está escrito na Escritura. Eu creio que não é para mim negociar. Eu creio que é para mim não negar o Evangelho. Eu creio que por mais que ainda que eu morra, aquele que crê em mim ressuscitará. E essa aqui é a promessa, querida. É isso aqui que me enche de fé, me enche de esperança, me enche de expectativa. É isso aqui que me faz caminhar. Apocalipse 21, 4 em diante ele diz: e ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem, as antigas coisas está encerrada, e aquele que está assentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de toda confiança. E declarou ainda mais: tudo está realizado. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Todos quantos tiverem sede, lhes dareis beber graciosamente da fonte da água da vida. E ao que vencer, ao vencedor, herderá todas essas bênçãos. E eu serei o seu Deus. E ele declarará: serás o meu filho, diz o Senhor. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Engraçado que no verso 7 de Apocalipse ele diz assim: o vencedor herdará todas essas coisas, todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas o verso 8, olha só se Nabote não permanecesse firme na palavra de Deus, na lei mosaica. Verso 8: porém, versão King James, porém, quanto aos tímidos, aqui covardes, o original, covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aos que praticam imoralidade sexual, aos bruxos, ocultistas, aos idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será um lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Quer negar a Deus? Quer negar a palavra? Está com medo de perder a sua vidinha da terrena? A parte que lhes cabe é o lago de fogo. Engraçado